quanto tempo você não recebe uma carta? E qual foi a última vez que você escreveu uma carta para alguém? Se faz muito, muito tempo, eu te convido a conhecer agora um projeto recheado de afeto que surgiu para incentivar a escrita e troca de correspondências, o Chá com Cartas. Bom, o projeto ele surge de um desejo pessoal ainda dentro da faculdade, depois que eu recebi uma carta de uma amiga. E essa carta mexeu muito comigo e eu senti que eu devia compartilhar essa sensação, né? Que as pessoas deveriam sentir o que eu senti. E na carta dessa amiga só dizia uma frase, que era a saudade é o amor que fica. O objetivo é meio que dar uma desacelerada e peraí, vamos escrever, você se lembra como é a sua letra ainda? Então é um pouco isso, aproximar as pessoas através da palavra, através da escrita. Caracterizo como um mensageiro antigo mesmo, coloco um figurino que foi criado especialmente para intervenção, uma bicicleta de carteiro antigo lá da década de 40, e aí chega na sexta-feira, eu vou até as residências de algumas regionais da cidade que eu esteja, coloco a carta pendurada no portão com um recado dentro. E o recado só diz, escreva uma carta para um amigo, um amor, um parente, que no dia seguinte o nosso mensageiro virá, pegará a sua carta e levará até o destinatário. Aí no sábado eu volto até o local e nisso eu não tive contato nenhum com a pessoa. Volto até o local, pego essa possível carta que tenha sido escrita e levo até o destinatário no domingo, que é o dia seguinte. Isso quando é dentro da cidade, né? Quando é em outro estado, por exemplo, uma cidade muito distante, aí eu envio por correio, peço ajuda para os amigos. Ninguém escreve mais. Ninguém escreve mais. Eu fui professora durante 40 anos e fiz questão de ensinar. Ensinar, inclusive, fazer envelope, né? Deixa uma margem, escrever bonitinho, endereço. Na hora das provas, português, tudo, eu falo porque eu sou professora aposentada, eu falo com meus netos, como é que vocês vão arrumar com português na hora? Isso é importante. Obrigada. Tá, aí tem um recadinho aí dentro da senhora. Tradição desde a Idade Antiga, a comunicação por cartas assumiu um caráter mais amplo com os mensageiros da Idade Média. A origem é tão antiga quanto a própria escrita, né? Na realidade, é a necessidade do homem de se comunicar. E quando a gente pega uma antiguidade que foi marcada por uma sucessão de impérios, todos esses impérios eles tinham que manter a administração das províncias. Então eles precisavam estar informados de todos os acontecimentos nas províncias as mais distantes do império. Então o meio de comunicação era mais que necessário. Essa palavra carta vem no latim, é quase igual, né? É chartae. E é um tamanho do papiro que eles cortavam para fazer exatamente esse registro contábil da administração, né? Então, as contas eram interessantes e junto com essas contas vinha um recado e a partir daí esse meio de comunicação, né, é uma necessidade do ser humano, né? Na antiguidade, o sistema de correio, né, entre aspas, aí já era muito eficiente para a época, né? Se a gente olhar, por exemplo, no Egito, os cavaleiros do Egito, né, que levavam a Faraó a comunicação de tudo que acontecia no Império, e também tem histórias assim muito pitorescas, por exemplo, né, Ciro mesmo recebeu uma carta confidencial. Então eles camuflavam, né, as pessoas que entregavam as cartas. E Ciro recebeu uma carta dentro de um coelho, né, e o mensageiro disfarçado de caçador. Então o mensageiro disfarçou de caçador e colocou a carta dentro de um coelho e quando chegou lá para ele falou, olha,
é importante que o senhor mesmo abra a caça e abra a caça longe de qualquer pessoa. E quando ele abriu o coelho, então, ele viu lá uma informação importantíssima que ajudou ele numa batalha, venceu uma batalha. De Pero Vaz de Caminha aos jesuítas do período colonial, a carta aparece como um instrumento de comunicação eficiente e importantíssimo. São documentos que não apenas registram histórias, mas que também contribuem para o desenvolvimento das relações sociais. Comunicar é pôr em comum, então não há comunicação mesmo quando a gente conversa solitariamente, a gente pensa, a gente constrói um outro com o qual a gente, enfim, se comunica. Então toda comunicação ela é eminentemente dialógica. Agora a carta é um dos grandes exemplos disso, né? Porque a carta ela já prevê em seu próprio, digamos, dispositivo esse outro a quem ela vai ser endereçada. Então toda carta tem um destinatário, né? E ela é pensada assim, né? Eu escrevo para o outro e eu escrevo expressando algo de mim, mas que inclui o outro nessa construção que é eminentemente escrita, né? Então a carta ela tem essa característica de todo discurso, aliás, que é de ser interindividual, social. É uma prática social importante, né, e que ocorre em diferentes, digamos, situações, né? Todo discurso ocorre dentro de uma certa prática social. Ramon entende bem o quanto a troca de cartas pode tornar mais especiais as relações humanas. Com quase 2 anos de projeto, toda vez que sai às ruas para deixar correspondências para gente que nunca viu, ele não apenas colhe novas histórias, mas vive, revive e compartilha experiências transformadoras. Durante as intervenções na cidade, uma coisa que me chamou muita atenção foi o contraste entre idoso e criança. As crianças, elas vão dizendo e eu vou escrevendo, né? E isso é bem legal, assim, que elas dizem coisas de outro mundo e aquilo mexe com a minha imaginação e com a imaginação delas. E, por outro lado, os idosos também, que além de escrever as cartas, eles se emocionam muito, eles buscam querer contar histórias e retomam o passado, é muito legal. O modo que a gente escrevia as cartas era muito legal. A gente aprendia na escola. A caneta era bico de pena, né? Então você tinha que ir molhando ali, escrevendo, e tinha o mata-borrão. Ele era redondo assim, você escrevia, aí você passava o mata-borrão para chupar o excesso de tinta para não estragar a escrita, né? O meu pai escrevia coisas lindíssimas e a minha mãe, ela é filha de imigrantes. Então eu tenho até hoje o texto que ele escreveu para ela, bonequinha loura que aqui aportastes, fazendo barulho nas calçadas portuguesas da Praça 7, né? E eles não moravam em cidades diferentes, era aqui mesmo, mas ele escrevia para ela. A carta ela tem uma função ao mesmo tempo referencial, né? Então ela informa alguma coisa do mundo ou da pessoa que escreve e ela também é profundamente expressiva. Tem um filósofo francês, Michel de Montaigne, que diz que a palavra ela é metade de quem a pronuncia e metade de quem a escuta. Então sempre quando a gente escreve uma carta, o destinatário que vai recebê-la imediatamente, no caso atualmente das redes eletrônicas, né? Ou no caso de uma carta mais clássica, é aquele que também de quem se espera, né, uma atitude responsiva, né? É por isso que a carta talvez, né, seja uma grande expressão desse dialogismo social. A pessoa tem que parar, sentar, colocar ali um papel na mesa, dedicar seu tempo pensando na pessoa para escrever, pensar cada detalhe da relação que ela tem com a pessoa. E então, escrever cartas é uma delícia, né? Aproveita para pegar uma caneta e um papel e escreva para alguém.
E para conhecer mais do projeto Chá com Cartas, acesse facebook.com/chacomcartas.